Oi, gente. Pois é, o Moro tá alegando mal entendido e agora tá negando que deu ordem para destruir os diálogos hackeados. Afinal, o Moro é demais, né, gente? É demais. Mas eu também tenho Jacobina. E se você gosta da gente, dê uma olhadinha nos links na descrição. Na descrição não, num comentário. Antes de falar sobre o Moro, eu tenho que falar sobre o canal. Consegui o contato do Matheus Biso, assessor do contato com ele, e vamos ver se a gente vai conseguir fazer uma coisa aqui importante. Pode ser que não dê em nada, mas é uma tentativa válida, e mesmo que a possibilidade não seja alta de dar certo, é o tipo da tentativa que a gente deve fazer, mesmo sem ter certeza se vai dar certo, né? E eu acho que tem uma chance de dar certo, então vamos ver. Uma outra coisa, eu consegui o contato de uma das maiores especialistas do Brasil em reforma da Previdência, e vou deixar ela, a Denise Gentil, rebater mínimo meias verdades, né, para usar uma expressão mais adequada. Eu perguntei para vocês se vocês queriam que eu rebatesse ou se eu ignorar. Eu vou preferir que ela, uma das maiores pontos da reforma da Previdência, com muito mais qualidade e precisão do que eu seria capaz de fazer. Então eu tenho essa humildade de reconhecer que em determinadas áreas existem especialistas e prefiro convocá-los para ajudar nesses pontos. Que eu consegui ter a conversa com o Felipe Pena, um dos grandes professores de jornalismo, escritor, faz uma análise brilhante sobre o narcisismo no governo Bolsonaro, vídeo do Meteoro Brasil, e eu vou até entrar em contato com o pessoal do Meteoro para ver se a gente combina alguma coisa, porque o Felipe Pena teve uma conversa assim maravilhosa comigo hoje à tarde, e isso que eu tenho que fazer antes de colocar. Então acho que vai ficar provavelmente para o final de semana. Vai acontecer amanhã para a gente aproveitar a coisa da reforma da Previdência e já dar uma cacetada em certas coisas que estão sendo ditas, né? Enfim, essas são as novidades do canal. Todas novidades muito boas. Então acho que para a gente se alegrar aí nos próximos dias e a gente ter coisas boas a falar, não é? Moro alega o tal do mal entendido. Nessa reportagem é do Ricardo Della Coleta e do Reinaldo TF, Supremo Tribunal Federal. O ministro Sérgio Moro alegou mal entendido e disse que jamais ordenou a destruição das mensagens de autoridades obtidas por hackers. Um julgamento. O Moro é complicado, né, gente? O Moro é complicado. Ele disse para as pessoas que a mensagem dá uma ordem, entendeu? E aí ele diz, não disse que eu ordenei a destruição. Mas ele está dizendo que não disse uma coisa que a gente não disse que ele disse. Perceberam? O que a gente disse que ele disse é que ele teria dito que ele está antecipando a destruição. Ele está avisando as pessoas, olha, vai ao judicial e as mensagens vão ser destruídas. E ao fazer isso, obviamente, ele cria um mecanismo enorme de pressão com o poder do Ministério da Justiça sobre qualquer juiz que vai julgar o caso. Aliás, querer destruir provas é caso de prisão. Se o país fosse sério, né? Se o país fosse sério, né? Mas vamos lá. E eu já estou avisando as pessoas que ficar usando a palavra hackers para o pessoal lá de Araraquara não é uma palavra muito adequada, né? Porque o cara que quebra uma criptografia é o cracker. E eles nem quebraram, nem hackearam. Parece que eles usaram dúvidas que a gente já sabe, né? A ação dos supostos invasores está sendo investigada no âmbito da Operação Spoofing. O material obtido por invasão criminosa de aparelhos celulares de autoridades públicas encontra-se vinculado a inquérito policial ao qual esta autoridade não tem acesso, disse Moro a Fux. Moro, se você não tem acesso, como é que você sabia o nome das pessoas que foram hackeadas? Você teve acesso a pelo menos o nome das pessoas que foram hackeadas. E você não deveria ter tido esse acesso. Rapaz, a lista, esse cara, ele não é muito inteligente. Não é. Uma pessoa mais inteligente não teria cometido tantos erros. Não é verdade? Esclareço que esse ministro da Justiça e Segurança Pública não exarou qualquer determinação ou orientação à Polícia Federal para a destruição do indicado material ou mesmo acerca da sua destinação. Mas não foi essa acusação, Moro. Vocês percebem?
a coisa das narrativas, a acusação foi que você disse que iam ser destruídas, indicando que você sabia da decisão antes dela acontecer e que você queria que fossem destruídas. Não que você ordenou a Polícia Federal, ou para a Polícia Federal, mandando que a Polícia Federal destruísse. Ele se defende de uma coisa ao qual ele não foi acusado. É incrível isso. Ignora a acusação real. Ignora a acusação. Como é que você sabia que essas pessoas tinham sido hackeadas? Você teve acesso à informação. Era para você ter acesso à informação? Não. Cometeu irregularidade. Ponto. A Folha antecipou no fim de julho, Moro informou autoridades que também foram hackeadas que destruiria as mensagens obtidas de forma ilícita. Que as mensagens seriam destruídas, né? Ele disse assim para as pessoas, olha, as mensagens vão ser destruídas. A assessoria do ministro confirmou na época que ele havia dado esse recado nos telefonemas. A comunicação feita por Moro provocou a reação de ministros do STF e de especialistas em direito, que afirmaram que a decisão de destruir ou não o material não cabe ao ministro da Justiça. Mas ele estava pressionando, né? Ele já estava mostrando o que ele queria, né? A Polícia Federal rebateu o ministro e afirmou na ocasião que caberia à Justiça, em momento oportuno, definir o destino do material. O ministro Fux concedeu então uma limitação e requisitou o material apreendido pela Polícia Federal. Aí vem a afirmação. A afirmação de que esse ministro teria informado a uma das vítimas que o material obtido vai ser descartado é apenas um mal-entendido quanto à declaração sobre a possível destinação do material obtido pela invasão criminosa dos aparelhos celulares, considerando a natureza ilícita dele e previsões legais, escreveu Moro na manifestação. É engraçado o Moro falar isso, porque o Moro sempre disse que o que importava era o conteúdo e não a forma de obtenção. Mas quando tem a ver com ele, tudo muda de figura, né? Não é mais importante o conteúdo e sim a obtenção ilegal. É muito interessante, né? Muito interessante. É evidente, porém, que a decisão quanto a ele competirá à autoridade judicial com a oitiva e participação dos pares no processo e não do ora subscritor, acrescentou o ministro da Justiça. Mas você já está participando, ministro, quando declarou que quer que sejam destruídas. Você já mostrou seu desejo, sua intenção. Você já virou parte. E você é parte porque parte das mensagens hackeadas, entre aspas, porque, enfim, essa história do hackeamento não foi nem hackeamento, nem craqueamento, né? Foi uma porta paralela, se é que foi através dessa forma, né? Você foi uma das pessoas que aparecem nos diálogos e foi implicada em diversas irregularidades, não é? No ofício encaminhado a Fux, Moro diz que o inquérito da operação tramita na 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. Mas ele agora pressiona fortemente qualquer juiz a essa decisão. E vamos ter que ficar de olho nessas decisões judiciais agora com muita atenção. Com muita atenção nós vamos ter que ficar de olho. Porque elas agora colocam o destino dessas mensagens e da confirmação definitiva da autenticidade, que é uma coisa que algumas pessoas ainda esperam. Eu, depois de todas as mensagens da É o País, Veja, Correio Brasiliense, a Folha de São Paulo, o Band News, eu não tenho mais nenhuma dúvida que as mensagens são autênticas, até porque já foram confirmadas sua autenticidade pela Mara Gabrilli, pelo Faustão, o próprio Moro pediu desculpas ao MBL, quer dizer, enfim, a discussão sobre a autenticidade para mim é uma discussão que não tem mais muita importância do ponto de vista do debate público, mas ela tem uma certa importância do ponto de vista jurídico. Se você disser definitivamente as mensagens são autênticas, isso é uma coisa. E aí entra uma outra discussão sobre sua possível utilização em casos em defesa dos réus, em defesa de condenados, ou nos casos até de um processo disciplinar, comitê de ética, enfim, de pessoas que podem ter incorrido em irregularidades e que todas as evidências parecem sugerir que incorreram em irregularidades, né? Enfim, é isso aí, gente. Mas hoje foi um dia de muito boas notícias e por isso eu acho que a gente tem que levantar um pouquinho o espírito e vamos adiante, né? Até o próximo vídeo. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe, se inscreva nas nossas outras redes sociais e quem sabe no nosso Apoia-se.
Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.